Olá, gente! Vim aqui trazer não só uma, como duas novidades para vocês. Um pouco a Ana vai falar aqui representando a Entre Raízes e depois o Marco. Ana aqui, como a gente já havia anunciado, né, alguns dias atrás, a gente está fechando a loja física apenas, né? Um dos motivos, já aproveito para falar, é a chegada de um novo baby aqui. A gente vai fazer essa pausa da loja física, mas o online vai continuar aí a todo vapor. E então aproveito para falar que algumas plantas bem raras, bem específicas, a gente vai destinar agora a Maju. É uma parceria nova aí para vocês. Alguns antúrios, filodendros bem específicos e a gente vai deixar com a Maju aqui nossa parceria. E a minha parte nesse projeto delas aí, que seria a segunda novidade, é que eu, como empreendedor, já não estava participando muito das operações Entre Raízes, estava mais com a Ana, vai continuar com a Ana, e eu vou apoiar as duas nessa nova iniciativa como investidor. Então a gente quer aumentar o mix de produtos, trazer mais novidades, aumentar mesmo as opções aí disponíveis no mercado. Bom, então é isso. Como vocês podem perceber, o mercado das plantas é um mercado bem dinâmico e aí vocês vão acabar percebendo aí uma série de mudanças no dia a dia da Maju, muitas coisas legais aí por vir. E muito grata aí pela parceria com esses queridos, já de longa data, parceiros que se comunicam bem, que têm os mesmos interesses, acabam se juntando. Isso é importante para o mercado continuar dinâmico, continuar ativo. Então é isso, não deixem de acompanhar o trabalho de todos nós. Coisas boas virão. Muito boas, duas, né, pelo menos. Realmente bem dinâmico mesmo, e na série que eu tenho realizado aí, de 2018 para cá, essa minissérie da história contemporânea do rolê das plantas, pautadas inicialmente na Urban Jungle e agora no colecionismo de plantas, as pessoas que têm comentado estes episódios a partir deste aqui falam exatamente isso, como o rolê muda rápido e muda constantemente. Eu acredito que, inclusive, esse fenômeno se dá também por influência do contexto do momento pandêmico que a gente teve, e eu tenho ilustrado na própria série, na própria minissérie. Vou deixar na descrição aqui deste vídeo os dois primeiros episódios, as duas primeiras partes desta minissérie. Então, Carol, Ana, Marco, sucesso neste novo momento entre vocês, nesta nova parceria, nesta nova relação de investimento. E por falar em dinamismo, bora continuar então este episódio. Estou aqui numa outra área da sala, porque vocês têm notado também este momento dinâmico aqui na minha florestinha, nesta nova primavera. Revitalização dos terrários aquários, mudanças aos poucos aí do painel paredão, tirei o Veit, tirei o X Magnificum, e hoje o episódio basicamente vai ser a montagem do zero, tá até ainda tudo embalado aqui, os elementos que vão compor aqui essa área, com ganho de espaço aqui na sala, retirada dos móveis, sofás, puff, poltronas. Eu ganhei um espaço interessante aqui, a ideia não é transformar isso aqui numa estufa interior, nada disso, mas com uma maior mobilidade aqui na sala, e de comum acordo entre eu e o Gabriel, vou montar aqui, vou instalar uma estante nova para as minhas aráceas. Amplio um pouco mais o espaço, bem coladinho aqui ao rack, aproveitando um pouco do sistema de iluminação, complementando, e trouxe já todos os recursos necessários mínimos para essa instalação, para essa montagem. Bora lá então? Além deste anúncio representativo entre Maju, Entre Raízes e Marco como investidor, a gente tem aqui hoje este rolê. Os insumos aqui, os elementos que vão compor, estão todos empacotados ainda. Espero que a parte elétrica esteja funcionando. Não fiz testes ainda, é do zero literal. Primeiro item aqui, um umidificador de 4 litros, enfim, da Black & Decker, aquele que libera aquela fumaça bem vertical, 90 graus, central. Eu vou deixar esse cara no ápice da estante, borrifando de cima para baixo aqui, umidificando, vaporizando. Embora, curiosamente, venda este tipo semelhante lá no site da entreraízes.com.br,
Eu trouxe do Xing Ling esses caras, pedi para trazer. São lâmpadas horizontais tipo Sunshine, tipo as 4 hélices aqui que tem na plantois-store.com.br, tá? Já já eu explico o que é Sunshine, tipo Sunshine, é só uma terminologia aí de mercado. E aqui, deixa eu tirar aqui o Red Maju, aproveitar e mostrar aqui, ó, este indivíduo adulto está com uma inflorescência linda, bem bonita, bem formada, ainda na pré-antese feminina. Eu trouxe para indoor para facilitar aqui a manipulação. O objetivo vai ser o quê? Antese masculina, retirada de pólen, tirada de pólen, tirada de pólen. Diversas mudinhas do Philodendron verrucosum aqui. E essa estrutura aqui de aço inoxidável, muito legal, costuma vender no Sans Club, aqui no Brasil, é um padrão único, não conheço onde possa vender mais, mas no Sans Club tem há alguns anos, e esse carinha aqui, bem robusto, bem firme, relativamente caro, na faixa dos R$800 aí, com rodinhas, ele vai se tornar uma estante aqui, bem interessante, tá? Bora começar a produção então. Agora são exatamente 11h30 da manhã. Eu vou dar aquela acelerada básica, captar alguns trechos rapidinho para vocês irem acompanhando a montagem. E aí no final vamos ver quanto tempo eu demorei no sentido de praticidade de montagem deste apetrecho muito legal. Qual foi meu critério principal para escolher esta exata estante? A resistência para aguentar aí bastante umidade. É um aço inoxidável bem acabado, bem feito, bem robusto, e esse foi a referência principal para adquirir este carinha aí. Essa estante tem 1,92 m de altura, por 61 centímetros de largura, por 45,5 m de comprimento, tá? Para essa área aqui, inclusive, vai sobrar um espaço aqui que eu pretendo colocar um vaso maior e aproveitar de toda a infraestrutura de iluminação e umidade, tá? Não sei que planta ainda. Vem com 2 tipos de prateleiras, ó. Essa aqui é uma delas, é literalmente uma prateleira, né? Ela é mais retinha. E tem uma outra que é tipo bandeja, bandejinha assim. Essa aqui muito provavelmente é mais funcional. São 3 deste modelo bandeja. O aço inoxidável é muito bem acabado, é bem robusto, é um material aí para toda a vida com certeza. E são mais 3 dessa, ou seja, são 6 prateleiras, 3 de cada tipo. Prateleirona, reta e tipo bandeja que eu estou chamando. Eu não necessariamente vou colocar todas, tá? Eu vou colocar aí provavelmente umas 4 para que a altura seja interessante para as plantinhas. Talvez coloque umas 5 plantinhas menores. De toda forma, eu comprei 4, apenas 4 carinhas desse aqui, que são lâmpadas retas tipo tubular. E no mínimo eu vou aplicar 3 aqui delas, a quarta foi uma sobressalente para futuras aplicações aí. Vou analisar aqui na montagem quantas prateleiras eu vou deixar de acordo com a distância que vai ficar de uma para outra, tá? Acabamento é nota 10, viu? Bem robusto mesmo. Inspira a ideia da durabilidade aqui. Os 4 canos da base da estrutura, ó, tem esse tipo de acabamento justamente para a gente parafusar aqui, rosquear, melhor dizendo. E assim, a priori, a gente não vai precisar de nenhuma ferramenta, tá? Fora a tesoura. Parece bobeira, mas quem costuma montar seus próprios móveis pré-prontos aí, sabe que esse tipo de acabamento, se não tiver perfeito, dá uma trabalheira para rosquear, para encaixar a peça na outra, mas até agora tudo certinho, muito simples, muito prático, muito bem feito inclusive. Vem com esse manualzinho bem simples, né? Do tipo pegue e faça assim, e até o momento não exigiu mais explicações assim, muito didático. Vieram pacotinhos desses com as presilhas. São parezinhos, 2 em 2, 4 em cada.
Essas presilhas basicamente servem para quê? Para a gente pegar o cano aqui. Essas marcações aqui não são à toa, é para a gente determinar a altura, tá? Então eles recomendam o quê? Que bem na base, mais próximo à base e mais próximo ao topo, a gente escolha a altura, coloque as presilhas e a partir de cima para baixo aqui, a gente só escorrega a estante, a prateleira, seja o modo plano ou modo bandeja. Por causa do tango em si, embora ele seja baixinho, tem as pernas curtas e tal, padrão da raça, eu vou escolher uma altura aqui onde o focinho dele alcance mais assim, não consiga muito mexer ou ele fique meio ressabiado de pegar porque ele sabe que vai derrubar, vai fazer barulho e aí eu vou perceber alguma coisa, tá? Essa que é a ideia da estrutura mais da base aí. O ideal é a gente deixar mais baixo possível aí para manter um pouco mais firme. Contudo, pela resistência e qualidade dos materiais, eu acho que esse tipo de preocupação, se você não for movimentar demais, que é o meu caso, tá tudo bem. A bandeja da base pode ser um pouquinho mais alto do que as leis da física sugerem. E vejam só que funcional, ó. A plaquinha de plástico preto da presilha, ela fica por dentro da estrutura da bandeja, da prateleira. Então, a chance de soltar é zero, tá? Fácil de aplicar, fácil de montar e zero chance de algum acidente aí desmontar. Rosqueamento entre as peças intermediárias. Encaixe também super justo, super bem feito, tá? Isso faz diferença. E as peças superiores do acabamento lá no alto, ele vai ter este acabamento aqui, ó. Esse botãozinho aqui de plástico preto, tá? Não sou daqueles que precisam apertar demais assim. No caso aqui, não vejo necessidade. A pressão vai ser basicamente superior, né? Vou analisar mais ou menos aí a altura agora que eu quero. A gente está indo já para a terceira estrutura, tá, gente? Eu quero aproveitar um pouco da iluminação que vai pegar aí, ó, indiretamente, ou melhor, diretamente das hélices, tá? Então, supostamente, as plantas maiores vão ter a própria tubular aqui, que eu vou deixar, mais a influência da luz que existe já dessas hélices. Então, provavelmente, o vão maior, de plantas maiores, eu vou deixar mais ou menos aqui na minha própria altura. Embaixo fica plantas menores, com o próprio sisteminha de iluminação que eu já vou mostrar para vocês. E as plantas um pouco maiores, supostamente, vão ficar aí mais ou menos da altura do meu umbigo, até mais ou menos a altura da minha visão aqui. Porque aí eu tenho um aproveitamento dessa iluminação aqui na melhor performance, tá? É mais ou menos assim que eu tô pensando. Plantinhas menores embaixo. Lá na primeira prateleira, lá de baixo, coloco caixinhas de umidade com sementeiras. Não precisa ser uma caixa alta, pode ser caixas baixas, né? Retangulares. E agora a gente vai com os tubos de acabamento, como comentado. Depois eu coloco as prateleiras. Vocês estão vendo que é muito fácil de manusear, tá? Muito fácil mesmo. Produto bem acabado e bem ajustado, não tem erro. Às vezes não é assim, né? Bom, até agora eu tinha comentado para vocês que eu ia ter aproveitamento com certeza de 3 andares, né? O teto aqui com uma. Depois aqui embaixo uma outra luz para essa bandeja, uma luz aqui para essa, enfim, uma lá para baixo. Vamos ver, eu comprei 4 sistemas. O problema é que a extensão só tem 3 buraquinhos. Qualquer coisa eu coloco um Benjamin, mas vamos ver aqui. Acredito eu que vai sobrar uma prateleira reta dessa aqui, ó, por escolha, por opção no caso aqui, tá? Eu
queria um pouco mais alto, justamente para ter espaço para as plantas crescerem um pouco mais e vasos um pouco maiores nessa altura, pegando o sistema de iluminação inclusive, como comentado. Contudo, não pode ser muito alto a ponto de eu não ter o aproveitamento aqui deste andarzinho, desse andar superior, vamos chamar assim. Formato bandeja e não prateleira, é mais seguro, né? Deixa eu ver se eu gostei. Vai sobrar uma prateleira reta, que eu não estou chamando de bandeja. E vai sobrar, gente, um sobressalente, inclusive, o do próprio, a da própria prateleira reta que eu não vou usar, e um sobressalente ainda, em caso de quebra, dano, envelhece e tal, perde, enfim. Legal, né? Bem interessante. Tudo isso acaba justificando um pouco o preço, inclusive, né? É um produto que, tudo indica, vai durar aí para a vida toda. Espaço legal, cabe aqui, vamos ver. Embaixo da bandeja aqui cabe mais um. Embaixo da bandeja cabe mais um. E nessa aqui cabe mais um também, supostamente para as caixinhas que eu vou deixar lá embaixo de sementeiras, pequenas mudas, tá? A altura tá boa. No final das contas, todas ficaram mais ou menos com a mesma altura, com exceção dessa, que eu queria realmente este aproveitamento aqui, ó, e ter mais ou menos nessa posição umas plantas um pouco maiores, tá? Os indivíduos um pouco maiores. Como eu falei, modo banquinho lá, por exemplo, clássico banquinho do Fly, deixo um aqui, coloco mais um vaso mais alto, uma planta maior, e eu nem preciso bater o luxímetro lá para saber que ela vai aproveitar da energia desse cara aqui, também desse, e dos carinhas que vão compor aqui também, tá? Essa então foi a ideia. Esse miolo aqui, ó, entre a estante e essa estrutura, esse miolão aqui, vai ganhar uma carga extra de luz, vai ganhar uma carga extra de umidificação central que vai vir aqui de cima para baixo, e ocasionalmente talvez eu tenha que colocar mais um ou dois umidificadores aqui. Acredito que não, tá? A gente vai saber depois usando aqui um termohigrômetro, né? No momento, hoje 19 graus, 20 graus aqui indoor, full humidity, HH. Bom, antes de instalar o umidificador propriamente, ele vai ser o último cara lá em cima. O que eu vou fazer? Vamos ver aqui as 4 lâmpadas que chegaram mais ou menos aos moldes que vende no site da Entre Raízes, como eu comentei, tá? Vou explicar já o que é o modo Sunshine. Eu vi que tem uma resistência relativamente legal à umidade, esse é um fator importante. Os caras estão desenvolvendo variações desses produtos em termos de iluminação artificial, e eles sabem que a grande aplicação aí, a maior aplicação para o nosso contexto, na maioria das vezes aí a gente está aplicando para cultivo indoor. Então o quesito umidade acaba sendo uma variável inerente aí ao cultivo. Vieram 4 produtos certinho, veio muito rápido, tá? Muito mais rápido que previsto. A previsão de chegada era entre dia 10 a 14 de outubro. Chegou ontem, dia 2 de outubro, ou seja, 2 semanas antes. Vamos ver agora, hein? Primeira vez. Ah, ele é estreitinho, olha. Vamos ver os itens que vem. Praticamente um sisteminha de iluminação de aquário. Ele pode ser seriado, tá? Seriado como? Você conecta um plug de um lado aqui e pode conectar a um outro igual em série. Mínimo de 2, né? Você vai seriando aí no caso de uma prateleira longa e tal. No meu caso, a prateleira ia ter o quê? Altura. Então, na hora que eu instalar o carinha aqui, ó, que inclusive o tamanho tá excelente, o comprimento,
O cabinho aqui, essa distância aqui é curta, ó. Eles não tinham cabo de distância longa para este movimento e eu seria 4 carinhas e ter apenas um na tomada, tá? Então cada um dos 4 vai ter sua tomada própria. Basicamente essa a diferença. Mas olha só, em termos de acabamento, legal. Preserva aí um padrão Plantoise Store, tá? Inclusive, se bobear é a mesma fabricante, né? A gente vai ter aqui potência de 25 watts, de 100 a 265 volts, ou seja, 110, 220, made in China, modo Grow Light. E assim, lumens, essas coisas, a gente não precisa se preocupar tanto. O importante é o quê? A intensidade da gama de cores, tá? Quanto mais intenso for a gama de cores, melhor. Antes de eu instalar então propriamente, eu falei que isso aqui é o modo Sunshine. A gente vai ter 3 modelos atualmente no mercado. Os nomes técnicos desses modelos, dessas 3 modalidades, variam muito. O que é importante a gente ter de ideia. Tem aquele modo que é aquela luz roxa, meio lilás, meio azulada, que a gente sabe que incomoda muito a visão. Esse é o modelo mais antigo, é a tecnologia mais antiga aí. Na sequência, o pessoal lançou um que é modelo branquinho amarelado. É um branco levemente amarelado, que inclusive eu tenho no terrário aquário do quarto, tá? E você vai ter uma impressão de luz mesmo, uma luz bem mais agradável para observar, não prejudica a visão, não gera nenhum tipo de incômodo. E tem o tal da Sunshine, que é igualzinho a esse, ó. Vou virar para vocês, eu acho que vai dar para ver. Vocês estão vendo aí pontinhos possíveis, acredito eu, de tons branquinhos amarelados, como eu comentei, tons azuis e tons vermelhos, tá? É essa a brincadeira. Em relação à intensidade da curva de gama de cores, o Sunshine atual, que tem a maioria de LED amarelinho clarinho e um pouco de vermelho e azul, é o melhor atualmente. É o mesmo padrão das duas de 4 hélices aqui e que eu vou adotar aqui também, 25 watts, metade da intensidade desse. Mas a gente vai ter uma cascata de luz e mais um aproveitamento desses carinhas aqui todos, tá certo? Potência, então, essas coisas. Do terrário aquário lá das carnívoras é de 17 watts, se não me engano. Então, assim, depende basicamente da abrangência, né? Você não precisa ter tanta potência se a abrangência for definida, que é o caso aqui. Cada uma dessas vai atender um quadrante desse, tá certo? Mais esse impacto aqui que a gente tem. Bom, bora montar. Eu tô vendo aqui que a gente vai ter que usar, no caso, para essas lâmpadas, uma chave de fenda. Então vamos ver agora o acabamento, né? Questão de acabamento, para mim, determina muita coisa. Eu sou um consumidor ultra exigente, tá? Tem interruptor, no meu caso vai ser desnecessário, é um interruptor analógico, porque eu vou deixar ligado e automaticamente vai acender e apagar a partir da tomada automatizada aí, Bluetooth Scrambles. Tudo isso já tem episódios anteriores. Eu vou deixar na descrição aí os recursos. Agora vamos ver esse cara aqui, se é esperto no sentido de acabamento. Ó, fácil, hein? Fácil de aplicar. Ah, mas aí no caso... No meu caso, in case... Ao invés de usar esses produtinhos que já vêm, com essas presilhas que sim, encaixam fácil, ó, gente. Prende bem facinho, tá? E solta fácil também. Importante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar umas abraçadeiras, espero que eu tenha. Senão eu vou ter que seguir, correr lá na lojinha aqui perto de casa. A tomada eu já puxei aqui. Eu vou aproveitar a abraçadeira também e dar uma colada e dar uma grudada mais ou menos aqui no meio. Lembrei aqui que eu já tinha abraçadeiras coloridas que vieram junto com o sistema de irrigação, aspersão vendido lá na Plantoise Store. E eu não utilizei, ó. O tamanho vai dar certinho, não precisa ser tão grande.
Da hora, então vou ter aqui o recurso. Só vai ficar um carnavalzinho de cores, mas enfim. Eu vou deixando ligado assim, pra gente ir testando o produto, né? Ih, caramba, tinha um plástico aqui anterior que eu precisava ter tirado da lâmpada. Meio que uma película protetora da tela. Basicamente um plástico que eles colocam na frente para evitar risco. Importante a gente ver, gente, se todos os LEDs estão acendendo corretamente, tá? Vocês vão notar que alguns LEDs, normal, tá? De aquarofilia e tudo mais, alguns LEDs, eles são um pouquinho mais fracos. Não acho que isso seja defeito, tá? Porque sempre que eu vi esses LEDs geral de aquarofilia, algumas linhas, o LED é um pouquinho mais leve. A curva então desse Sunshine, modelo Sunshine, é mais intensificado em todas as tonalidades. E depois, conversando com o Marcos da Entre Raízes, que manja tecnicamente mais do que eu, inclusive, desses aspectos, ele confirmou realmente que o Sunshine atualmente é o que entrega essa qualidade da gama de raios, né? De cores. E ao mesmo tempo, qual que é o benefício? Qual que era o desafio? Fazer que o efeito daquela lâmpada super ruim de enxergar, roxa, lilás, azulada, atrapalha a visão, cansa, o efeito em si prático para as plantas fosse equivalente, equiparável, tá? Esse era o grande desafio da galera. E aí, já estão conseguindo imaginar aqui como vai ficar interessante? Então assim, é um jardim vertical, né? Conceito. Uma estufinha. Depois, se eu quiser colocar estruturas de plástico transparente nas laterais e de repente aqui na frente, inclusive, para conter um pouco de umidade, esses plásticos que vendem para cobrir mesa, que são totalmente transparentes, a gente usa muito como toalha de mesa, né? É prático, é fácil de limpar. Eu tenho aqui em todas as estruturas praticamente, eu tenho desse material. E aí a gente compra sob medida e só dá um jeito de prender aqui, né, nas laterais. Tudo isso que a gente tem construído juntos, esses detalhes técnicos, tem muito a ver com o colecionismo. E o colecionismo não está muito ligado com grandeza, tamanho necessariamente. Por exemplo, o Marcos Ono, a maior parte da coleção do Marcos Ono, que é um dos caras mais importantes no Brasil e no mundo em relação às carnívoras, a grande coleção dele está in vitro, num espacinho, num quartinho pequeno, com estantes também, cultivo vertical, em potes, centenas ou milhares de potes, e nesses potes você tem o quê? Cultivo laboratorial, cultivo em laboratório, clones, tá? A maior coleção dele está neste contexto. O jeito de encarar a coisa tem mudado bastante e eu só estou ajudando a propagar, porque assim, já é feito mundialmente. Vocês acompanham aí quantos colecionadores estadunidenses, europeus, às vezes tem plântulas, pequenas mudas específicas, acumulado aqui, um monte de potinho, com o sentimento da variedade, da riqueza entre espécies e variedades, tá? Essa riqueza, esse sentimento da gente ter um exemplar, um pequeno indivíduo vivo, que a gente sabe, depois de uma prática, depois de uma técnica, um pequeno indivíduo já é suficiente para a gente ter a planta e desenvolver a planta em diversos contextos possíveis, das mais exuberantes, incríveis, gigantescas, até as mais contidas lá. Só que é o indivíduo, é a espécie ou variedade, tá? Então a gente muda um pouco o campo de visão mesmo, tem mudado esse campo de visão. Agora do último eu não esqueci de tirar. Show! Realmente, as lampadinhas centrais de todos, eles estão levemente mais fracos, tá? Então é um padrão isso aqui, não é um defeito. Assim como eu já vi em outras. Então, às vezes, numa estrutura dessa, por prateleira, eu tenho aqui 50 potes.
de cultura in vitro. São 50 espécies ou variedades diferentes. 1, 2, 3. São 150 espécies ou variedades diferentes contidas nesse lugar compacto aqui. Esse sentimento para o colecionador. E tá aí, gente, fase de sistema de iluminação instalada. Eu ia contabilizar o tempo da estante, eu esqueci, mas tirando as minhas falas aqui, minhas paradas para gravar este conteúdo para vocês, se eu tivesse instalado diretão, sem essa influência de fly, não ia dar 40 minutos. É simples mesmo. É um pouco pesado, tá? Determinadas pessoas aí, homens e mulheres, talvez teriam um pouquinho mais de dificuldade por causa do peso e tal. É robusto o material. Isso aqui é um luxímetro, tá? Tá em FC. Lembrando que 100 FC é igual a 1000 lux, tá? Essa proporção. Eu tô aqui com 5.400 lux ou 540 FC, 800 FC ou 8.000 lux, aqui mesmo, ó, 200 FC ou 2.000 lux, tá? Lá na base, na prateleira de base, aqui onde eu pretendo colocar a planta, 230 FC, pegando um pouco dos caras diferentes aqui. Só para vocês terem uma referência, esses carinhas que crescem muito bem aqui onde estão crescendo, na base do rack, são plantinhas mais baixas, às vezes até sombreadas pelas folhas maiores aqui, a gente vai ter em torno de 180 FC. 180. Então qualquer coisa aqui, ó, 830, 540 e 800 e pouco aqui também, é luz para dar e vender. E agora vamos para a última etapa, que é o que mais me preocupa, o quê? Se não veio com defeito, né? Já passou 7 dias de garantia, porque eu queria abrir do zero assim para vocês, né? O produto em si tem inúmeros reviews aí, um monte de gente já utiliza. É aquele Black & Decker de 4 litros. Por que eu optei desse cara dessa vez? Bom, porque subir e descer aqui vai ser um processo mais chato, os demais são todos na altura, né? Então é melhor que eu faça esse movimento um pouco menos, não que eu não vá fazer todos os dias no final, porque o jato é central e porque ele tem uma potência, o efeito de névoa, ele é forte, tá? No máximo ele é bem forte. E aí a ideia é que disperse até lá embaixo. Vão ter plantas lá que talvez, como eu falei, talvez este andar vá precisar de um recurso extra aqui. Não sei. A gente vai testar aí com o tempo e basicamente com termohigrômetro me respondendo uma situação dessa. Tem a umidificação vindo de lá também. Enfim, às vezes o espaço que eu vou ter aqui vai ser basicamente para colocar um umidificador suplementar aqui. E na frente vai dar para colocar vaso. De qualquer forma, ó o sistemão de iluminação. Bom, esse carinha aqui basicamente dispensa apresentações para quase todos nós, né? O reservatório dele é literalmente incrível, né? Em termos de quantidade, 4 litros. Isso aí supostamente minimiza retrabalhos e tal. A ideia vai ser exatamente essa, ó. O carinha vai ficar aqui, centralizado. Já tinha encerrado as gravações, já tinha desligado o microfone. E olha só, gente, eu lembrei que há um tempo atrás, 1 ano ou mais, eu tinha comprado essa capa achando que vinha com a estrutura junto, mas era só a capa.
não me atentei às explicações na descrição dos produtos e veio assim sua capa. Estava guardada aí. E olha a coincidência. Ela vestiu aí um tanto bem a estrutura, né? Ainda fico na dúvida se eu vou manter. Na ocasião aqui eu só deixei ligado o umidificador para aumentar a umidade interna aqui, fazer todos os testes devidos. Fiz um leve corte aqui para tirar toda a parte elétrica mais sensível, né? Pendurei dessa forma aqui assim, para evitar qualquer tipo de transtorno, susto e tal. Mas em termos de funcionalidade, é isso aí, ó. Em questão aí de 1-2 minutos, a gente tem essa aparência com o umidificador ligado lá dentro, tá? Tô vendo aí certa durabilidade das lâmpadas também, óbvio, eu vou desligar. A ideia é só deixar bem úmido o ambiente aqui. E agora começa a fazer sentido o quê? Se eu mantiver desse jeito, com esta capa, eu tiro o umidificador, coloco bacias, coloco as plantas nas bacias e não em pratinhos. Inclusive a parte de baixo aqui já está protegida contra o tango. Não preciso me preocupar. Vou poder colocar já outra lâmina de luz. Tem até um buraco a mais aí em toda a infraestrutura, certo? E aí o que eu preciso fazer? Basicamente, borrifar de tempos em tempos aí dentro, como eu faço com o terrário aquário e as caixas de umidade, tá? Mesmo com esse pequeno orifício que eu fiz aqui, um respiro, é necessário inclusive e equivalente ao quê? A tampa do aquário, que tem brechas, furos ocasionalmente. Então esse é um extra aí para quem ficou até o final. Em termos de funcionalidade, talvez não em estética, né? Mas em termos de funcionalidade, este é o cenário ideal. A partir daí eu não preciso de mais nada nessa estrutura, tá? Dá para dizer que ficou até mais saudável e vai estimular o desenvolvimento das plantas muito mais do que o rack da sala. Fim!